Olá, tudo bem com vocês? Aqui estou para mais um vídeo para a gente conversarmos um pouco sobre o livro de Levítico. Estamos no capítulo, hoje vamos para o capítulo 21 do livro de Levítico. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, a acompanhar essa leitura, que é uma leitura minuciosamente, nós falamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então eu chamo você, se você tem uma Bíblia na sua casa, pegue agora, se você tiver esse tempo. Se você não tem esse tempo agora para pegar essa Bíblia, então deixa para você assistir esse vídeo no momento que você tem uma Bíblia na mão, para você acompanhar a leitura, para você dar credibilidade à palavra de Deus. Porque às vezes a gente falando vai entrar num ouvido e sair no outro, mas quando você acompanha a leitura dentro da palavra, acompanhando o que está escrito, você vai concordar comigo e vai acreditar nas leis de Deus. E nisso você vai ter um alimento que vai te fortalecer a você obedecer os ensinamentos de Deus, a você a querer ficar mais próximo de Deus. Porque muitas das vezes a gente ouve, vai num templo, ouve aquela mensagem, mas entra num ouvido e sai no outro. Por quê? Porque a gente não pegou, como fala, ingeriu aquela mensagem com credibilidade. Então, quando você leia juntamente comigo aqui, você vai falar, não, realmente essa pessoa está certa, que está falando, está dentro da palavra e nós temos que obedecer mesmo. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes você vai na igreja, você ouve uma palavra, você fica emocionado, só que quando chega em casa você esquece tudo. No caminho você esquece tudo. E quando você lê juntamente comigo aqui, você vai ficar gravado na sua mente, porque você ouviu e você viu o que está escrito. Você está entendendo? Então, é duas coisas a mais com que você vai se memorizar melhor. Aí, mais tarde, você já vai obedecer. Certas coisas você vai deixar de fazer. Isso eu tenho certeza que você já vai começar, automaticamente você já vai começar a obedecer às leis de Deus e ver que Deus realmente, ele exige de nós um sacrifício. E esse sacrifício é a obediência. Esse é o sacrifício que ele exige de nós, a obediência à palavra dele. E você vai obedecer, eu tenho certeza que você vai obedecer. Então venha comigo, pegue a sua Bíblia nesse exato momento, se você está em casa, você pega a sua Bíblia e vamos juntos ler esse capítulo de Levítico 21, tá bom? Que diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Fala aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diz-lhes: Ninguém se contamine por causa do morto entre seu povo. O que estava falando, o que Deus estava falando aqui, para Moisés falar para os filhos de Arão, porque os sacerdotes, eles não podiam se contaminar com ninguém por causa de um morto. Então, se a pessoa morresse, eles tinham que deixar para lá, eles não tinham que fazer como hoje, né, se fazem, os pastores se fazem, as pessoas até colocam o morto dentro do templo da igreja. Não é assim, não é o correto fazer isso. Talvez as pessoas fazem isso por ignorância ou para agradar a família, que o pastor adere, né, esse ritual, mas não é assim. Não pode pegar o corpo de um morto e levar para o templo da igreja. Por isso que nós temos as capelas, né, nos cemitérios, tem as capelas onde você vai levar o corpo para lá, para um lugar próprio para aquele evento. E nem colocar dentro da sua casa um morto. Ah, mas ele é da família, ele é muito querido. Não, não é assim que funciona. Você tem que levar, deixar lá na capela e de lá enterrar. Eu já falei, quando eu morrer, eu não quero ninguém no meu velório. Para deixar eu lá na capela, passar um momento, né? Porque tem que ter um número de horas para que venha a ser enterrado, para saber se a pessoa realmente morreu ou ela está adormecida. Porque isso já aconteceu muita gente. Aí às vezes as pessoas morrem, as pessoas pensam que a pessoa morreu e está lá no caixão. Aí depois a pessoa acorda.
Aí as pessoas falam que foi um milagre que aconteceu, que a pessoa ressuscitou. Não foi milagre, simplesmente foi porque ela estava dormindo, ela reviveu, né? Reviveu não, que ela estava com sono profundo, talvez uma medicação que deram para ela, e a pessoa pensa que ela morreu e não morreu. Isso acontece muito. Se você quiser saber mais profundo sobre esse assunto, você pode pesquisar pessoas que trabalham em microtérios, eles comentam sobre isso. Eles têm porque tem que ter um lapso, né, uma hora, um tempo para que a pessoa realmente declarar morto. Mesmo que o coração não bate, mesmo que perdeu todos os sentidos, né, do nosso corpo, nós temos que obedecer a essas leis. Então, aqui o Deus está dizendo para que o sacerdote não se contamine com aquele morto, exceto por seu parente próximo, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão. Isso aí Deus permitiu. E por sua irmã virgem, próxima a ele, não casada, por ela ele pode se contaminar. Ele, como dirigente entre seu povo, não se contaminará. Ele pode, né, entre a família dele, ele pode fazer isso. Só um minutinho que eu vou recusar uma ligação que está me chamando. Aqui fala: e por sua irmã virgem, próxima a ele, não casada, por ela, ele pode se contaminar. Ele, como dirigente entre seu povo, não se contaminará. Eles não façam calva em sua cabeça, e não raspem os cantos da barba, nem façam incisões em sua carne. Eles devem ser santos diante do seu Deus, e não profanem o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor, que são o pão do seu Deus. Assim eles sejam santos. Então, hoje, quem está no lugar do sacerdote, hoje são os pastores das igrejas, dos templos, né? Então, eles sim, eles estão como lá, como sacerdotes, administradores, para administrar a palavra de Deus. Então, eles não podem contaminar com os outros povos. Eles podem contaminar, no caso do morto, que aqui está falando, só com a família dele. E aquela família bem chegada, que é pai, mãe, irmão, irmã, filho. Então, é aqueles amigos, aqueles parentes, né, descendentes de primeira estirpe, não para segunda, terceira. Então, isso Deus, ele explica muito detalhado sobre esse caso, né, como que a pessoa deve seguir. Eles devem ser santos diante do seu Deus e não profanem o nome do seu Deus, porque oferecem ofertas queimadas ao Senhor, que são o pão do seu Deus, assim eles sejam santos. Não tome mulher prostituta ou desonrada, nem tome mulher rejeitada por seu marido, porque o sacerdote é santo para o seu Deus. Aqui está falando, um homem, o pastor, ele não deve, o pastor que está administrando a igreja, se ele ficar viúvo, ele não deve casar com uma ex-mulher, né, mulher de alguém. Ele não deve casar, ele tem que pegar uma virgem para casar com ela. Ele não pode casar com qualquer pessoa. E isso acontece muito no nosso meio, né, que a gente percebe que muitos pastores, eles casam com até a mulher, a mulher do próximo deles ali, né, eles fazem assim, profanam, né, o santuário de Deus, a casa de Deus. E a gente que sabe dessas coisas, a gente tem que repreender esse pastor, chegar para esse pastor e falar: olha, pastor, você está contaminando o templo sagrado. E os irmãos que seguem esse pastor, como fala, eles são castigados, porque eles não advertiram esse pastor. Esse pastor é castigado por Deus. Ah, irmãos, mas isso aqui é no tempo... Não, irmão. Não é no tempo de Moisés, não. A lei de Deus, que Deus passou para Moisés, é por gerações perpétuas. Não foi até Jesus Cristo. Por nenhum momento você vai ler no Velho Testamento que a lei de Deus chega até Jesus. Aí dali de Jesus não precisa mais. Você não vai ler. Você não lê em nenhum
uma passagem da Bíblia que diz isso. E ele muito bem, ele deixa bem claro que é por gerações perpétuas. Tá entendendo? É gerações perpétuas. E aqui ele fala, por isso santifica-o, porque oferece o pão de Deus, de teu Deus. Seja ele santo a ti, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se uma filha de um sacerdote se desonrar, tornando-se prostituta, desonra seu pai, seja queimada no fogo. O sumo sacerdote entre seus irmãos, em cuja cabeça foi derramado o óleo de unção e que foi consagrado para vestir as vestes, não descubra sua cabeça, nem rasgue suas vestes. Não se aproxime de nenhum morto, não se contamine nem por causa do seu pai ou por causa de sua mãe. Aqui, ele já está chamando a atenção, né, do sacerdote que está trabalhando no serviço sacerdotal, que ele não deve se aproximar de nenhum morto e nem se contaminar, porque quando ele está no trabalho, ele não deve fazer isso. E quando ele não está no trabalho, ali que fala no começo, quando ele não está no trabalho, ele é sacerdote, mas não está no trabalho, ele pode se contaminar por pai e mãe. Mas quando ele está no exercício do trabalho, ele não pode, ele não deve nem se contaminar nem pelo seu pai e nem por sua mãe. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E não saia do santuário. Olha aqui. Se ele está lá no sacerdócio, se ele está lá no trabalho, na igreja, no templo, trabalhando, aqui fala, e não saia do sacerdote, nem profane o santuário de seu Deus, porque a dedicação do óleo da unção do seu Deus está sobre ele, eu sou o Senhor. Então Deus exige de nós uma santidade. Agora eu fico imaginando pessoas, vamos mudar aqui um pouquinho do nosso assunto, só para a gente concluir essa palavra, pessoas que doam sangue para o outro. Agora, se você imagina, você não pode nem ir ver um velório, você não pode se contaminar com um velório. As pessoas, né, é comum, é costume no nosso meio, quando morre um amigo, a pessoa vai lá se convalescer com a família, mas diante de Deus isso é errôneo, isso é pecado. Nós não devemos. Agora imagina, se nós não devemos ir olhar um morto, né? Porque o morto já morreu, gente, já acabou. Ele nem sabe que você está ali, naquele lugar. Então é pecado. Eu, sinceramente, eu nunca gostei de visitar morto. Pode ser amigo, pode ser parente, pode ser o que for, mas eu não gosto. Eu não gosto. Já tem isso de mim, que eu não gosto. Por quê? Porque já foi. Acabou. Eu não fiz nada por aquela pessoa quando estava viva, por que agora no morto eu vou lá visitar? Quando estava viva eu não fui lá tomar um café com a pessoa, eu não conversava direito com a pessoa. Aí quando a pessoa morre eu vou lá conversar com ela, eu vou lá olhar ela, vou lá falar, ô, bonito, você morreu, tchau, tchau, né? Não. Talvez as pessoas falem, você é muito ignorante, você é muito seca. Não, eu sou pessoa que obedece à palavra de Deus. Às vezes parece que a gente é uma pessoa ignorante, uma pessoa seca, mas não é. O que você não fez pela pessoa viva, você vai querer fazer pela pessoa morta depois? Eu acho isso muito hipócrita, né? A pessoa é hipócrita, chega lá chorando, ai, ela era uma boazinha, nunca falava dela mais do que tudo. Né? Falava dela mais do que tudo, chegava lá, é uma pessoa boazinha, não fazia mal para ninguém. Ai, irmãos, é tanta coisa que a gente, sabe, faz de errado e acha que está certo. Às vezes você acha, mas eu tô lá, mostrei para a família que eu fui lá. Não precisa disso, não precisa disso. E aqui fala, olha, e não saia do santuário, nem profane o santuário do seu Deus, porque a dedicação do óleo da unção é seu Deus, de seu Deus está sobre ele, eu sou o Senhor. Então, quando o sacerdote está ministrando, é como se fala assim, quando o pastor está dentro do templo da igreja, está ministrando o trabalho, ele não deve visitar morto e nem orar pela família que está morta ou pela família do morto ou alguma coisa tipo assim. Ele não deve fazer. E muito menos, né, colocar o corpo dentro de um templo evangélico. Porque
porque ali é o santuário. O templo evangélico é o santuário de Deus. Nós vemos que nem Jesus Cristo ele foi colocado no templo evangélico, ele não foi. Eles tiraram ele, o homem rico tirou ele e já foi direto para o cemitério. Tirou ele, deixou ele lá e levaram ele e foi para o cemitério. Não levou ele para o templo, para o pessoal ficar choramingando por ele lá. Aí fala, e ele tome por esposa uma mulher virgem, não tome por mulher viúva ou divorciada, ou desonrada ou prostituta, mas tome por mulher somente uma virgem de seu povo. Aí você fala assim, é difícil achar uma virgem hoje em dia. É difícil. Esse pastor vai ter que esperar uma menina nascer, crescer, porque é difícil. Então é melhor que não se case. É melhor que não se case. Aí chega aquela palavra, né, que Paulo falou, né? É melhor que não se case. Porque se você estiver casando com uma mulher que foi divorciada, uma mulher viúva, então aquele sacerdote, ele está desonrando a palavra de Deus. Ele está desobedecendo a palavra de Deus. Então a unção que Deus estava sobre ele vai sair. E o que acontece, né, irmãos? A gente vê pastores que lá se separa, o pastor mesmo, que se divorcia, casa com outra mulher que já tem filhos e tudo, e a gente sabe que o lar deles não é uma bênção. E ele está lá no templo, lá abençoando os irmãos. Isso eu já chamei a atenção de vocês. Vocês tomem muito cuidado com esse tipo de pessoas. Não é porque ele é um pastor que ele é um homem santo. Às vezes ele vai orar por você e você está achando que você está sendo abençoado, você está sendo amaldiçoado. Então, cuidado. Hoje em dia é muito perigoso você pedir oração para alguém. Muito perigoso. Eu estou falando isso, muito perigoso, porque você não conhece aquela pessoa. Você não conhece o agir daquela pessoa. Aí você vai e pede uma oração para uma pessoa que tem uma vida até mais complicada do que a sua, mais infernal do que a sua. Aí aquela pessoa vai orar por você. Então aqueles demônios que estão naquela pessoa vai passar para você. Aí você fala, mas isso não acontece. Acontece, irmão, cuidado. Eu falo isso para você, cuidado. Presta atenção. Começa a estudar como que os espíritos agem. Se nós tivéssemos poder, né, para enxergar os demônios, você iria entender o que eu estou falando. Você iria entender o que eu estou falando. Muitas das vezes, hoje em dia, você já não vê mais línguas estranhas. Você vê que a mulher do Bolsonaro vivia dentro dos templos pedindo, né, orando, falando em línguas estranhas, e enganou multidões de pessoas, que multidões de pessoas votaram no marido dela, através dela. Ele ia lá na igreja, mas ficava com aquele olhão aberto, não tinha referência nenhuma com a palavra de Deus, não tinha referência nenhuma com a crença, né? Estava ali até debochando dos cristãos, e os cristãos dando glória a Deus, aleluia por ele estar ali. Votaram num homem corrupto que todo mundo sabe. E o que acontece? A mulher dele fazia de crente. Até línguas estranhas ela imitava. Isso tudo era demônios, irmãos. Hoje você fala que ela estava na igreja. Cadê essa mulher? Aonde que está essa mulher? Então nós temos que ter cuidado. E eu sempre estava falando aqui para vocês, aqui no canal. Tome cuidado, vigiai. Nós temos que nos vigiar, irmãos. Para que a gente não caia em tentação. Graças a Deus, né? Que Deus viu que aquilo era tudo uma armadilha. E por causa dos poucos religiosos que ainda tem aqui no Brasil, ele não ganhou a eleição. Deus não permitiu que ele ganhasse, porque ele estava difamando o templo, o santuário de Deus, e difamando também a lei de Deus. Aí o que vocês pensam? Ele foi. Não foi. Ele não foi porque o Lula foi o mais, como falo, mais votado. O Bolsonaro. Bolsonaro perdeu a eleição porque ele entrou com mentiras dentro da igreja.
Ele entrou profanando o templo da igreja. Ele entrou. Por nenhum momento você via o Lula dentro de templos evangélicos. Você não via. Você não via, os pastores foram comprados. Lula não comprou nenhum pastor. E os pastores todos foram comprados pelo Bolsonaro. Então, não estou aqui apoiando um, nem apoiando o outro. Mas você observa como que foi a eleição deles. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai votar em alguém. Quando a gente vai acreditar em alguém. É igual você vai na igreja e pede para o pastor orar por você. Você está vendo, você está sabendo como que aquele pastor está agindo dentro do templo? Ele é casado com quantas mulheres que ele já foi casado? Igual tem pastores aí que já foi casado 5, 6 vezes. Cada dia está com uma mulher nova. Conversa com a mulher dele como que é. Às vezes o pastor trata a mulher dele pior do que tudo. Eu estou falando isso porque eu tenho experiência, irmãos, de pessoas, mulheres de pastores que vêm reclamar, e eu tenho experiência que eu já vi como que eles tratam a esposa deles. Aí essa pessoa vai na igreja, no templo lá, como se fosse um sacerdote, como se fosse o Deus. Aí os irmãos vão e pedem oração para um pastor desse. Aí a sua vida nunca vai ser abençoada, você nunca vai ser abençoado. Você está entendendo? Nunca vai ser abençoado. Então nós temos que levar as coisas de Deus com santidade, com purificação, com humildade. Isso Deus está nos alertando aqui, não estou eu falando. Você está vendo o que está escrito aqui, eu estou lendo junto com você. Então abre os seus olhos. É um pedido que eu faço para você. E olha aqui que ele fala. E não desonre sua geração entre seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Tá vendo? Sua geração. Ele não deve desonrar a geração que está ali, que ele está cuidando. Os membros que ele está cuidando, ele não deve desonrar. E isso aqui é para todas as gerações. Se esse pastor acabou, morreu e acabou o ministério dele aqui, vem outro pastor. Essa lei não muda, a lei de Deus não muda. Ela sempre se renova para que outros venham a obedecer. Por que Deus fala que se um homem vir contaminar com uma mulher que não é virgem, ou se um sacerdote vir contaminar com uma mulher que não é virgem, ou aquela mulher deve ser queimada, prostituta? Porque talvez você fale, mas por que Deus é tão severo, né? A ponto, é porque ele já deixou escrito. Você acha, se eu falar para você, você tem um filho, se fala para o filho assim, olha, não faça isso, se você fizer, eu vou te bater. Aí ele vai e faz. Aí você não vai bater nele? Mas você já falou que se ele fizer aquele erro, você ia bater nele. Aí você dá uma surra nele. Assim mesmo é com Deus. Deus falou, olha, não faça, porque se você fazer, você vai morrer. Sem piedade. Aí depois as pessoas falam, Deus é ruim. Gente, Deus não é ruim. Ele avisou antes para não fazer. É igual Adão e Eva lá no paraíso. Olha, vocês não comam desse fruto, porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser mortos. Eu vou tirar vocês daqui. E aconteceu. Mas eles foram avisados antes? Foram. O povo é avisado hoje? É. O povo continua sendo o quê? Adão e Eva. Querem falar de Adão e Eva porque Adão e Eva pecou, porque eles estão aqui nessa terra, mas eles continuam como Adão e Eva. Eles continuam não obedecendo. O sacerdote ele tem que ser santo. O sacerdote e os irmãos da igreja têm que ser santo. Por nenhum momento, você vê que todas as leituras que a gente faz aqui no livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, a gente ainda vai continuar falando tudo, até Josué também, tudo fala. Deus está sempre falando com o homem e ele está sempre chamando a atenção. Eu quero obediência. Eu não quero sacrifício. Deus não quer que você fique vivendo de sacrifício, fazendo sacrifício. Ele quer sua obediência. Ele deixa bem claro isso. Eu quero obediência e não sacrifício. E aqui ele fala, e ele não desonre sua geração entre seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. E o Senhor disse a Moisés, dize a Arão o seguinte, ninguém teus descendentes em suas gerações tiver defeito, se aproxime para oferecer o pão do seu Deus. Olha só, nem uma pessoa que tivesse um defeito, um coxo, um dedo, tivesse só 4 dedos na mão, não tivesse um dedo,
ele não poderia, ele não era lícito. Olha só, gente, presta atenção nessa palavra. Ele não era lícito para oferecer o pão a Deus. Ele não poderia oferecer ofertas a Deus, essa pessoa que tivesse algum defeito no corpo. Ele não poderia, porque algum defeito que ele tem no corpo foi um castigo que ele praticou. Aquilo ali é de memória, para que aquela pessoa se contaminou, aquela pessoa um dia desobedeceu a palavra de Deus. Então Deus não aceita sacrifício por ela. E lá na frente, lá atrás a gente leu que você não poderia levar um sacrifício a Deus, um sacrifício de um animal com defeito. Um animal coxo, um animal cego, um animal doente. Você não poderia. E aqui ele fala, porque nenhum homem que tiver algum defeito se aproxime, nem cego, nem coxo, nem desfigurado, nem deformado. Se uma pessoa, digamos assim, ele tomou, né, pegou fogo no corpo, né? Então, essa pessoa não poderia. Uma pessoa que perdeu um dedo, não poderia. A pessoa cega, não poderia. A pessoa muda, não poderia. Teria que ser uma outra pessoa fazer o sacrifício para ela. Nem homem que tiver o pé aleijado ou a mão aleijada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver catarata, ou eczema, ou sarna, ou testículo danificado. Nenhum homem dentre os descendentes do sacerdote de Arão que tiver algum defeito se aproxime para apresentar as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, então não se aproxime para oferecer o pão de seu Deus. Ele pode comer o pão do seu Deus, ou do Santíssimo ou do Santo, mas não entre no véu, nem se aproxime do altar, porque tem defeito, para que não desonre meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Aí você me pergunta, eu sou coxo, eu sou cego, eu sou mudo, eu tenho um defeito, eu não posso apresentar a minha oferta diante de Deus? Se você não é um sacerdote, você pode levar a oferta, mas você não pode se aproximar do altar. Você está entendendo? Mas por quê? Eu não sei o que eu pequei. Você pecou. Os seus antepassados pecaram. Lembra que o pecado iria até a terceira, quarta, quinta geração daqueles que desobedecem? Talvez você não pecou, você não fez nada, mas seu pai pecou. E você ainda carrega aquele pecado. Você está entendendo? Se você não pecou, seu pai pecou. Olha como que as coisas de Deus é sagrada. Por isso que ele fala, eu sou santo, sede santo. Nós temos que ser perfeitos. Nós não podemos ter, para você ser pastor ou alguma coisa, você não pode ter defeito no seu corpo. Agora imagina essas pessoas, né? A gente vê pastor, irmão, cantor, todo tatuado. Eu nem vou dizer com defeito, manco. Você vê que não pode ser nem manco. Manco, corcunda. Quantos pregadores corcunda a gente já viu aí? Não pode. Irmão, não pode. Está escrito. Mas por que não pode? Porque está escrito. Obediência quero e não sacrifício. Está escrito, ele não quer coisa. Você gosta de coisas estragadas? Vamos dizer assim. Você gosta de comer uma carne apodrecida? Você gosta? Você gosta de comer uma comida mal feita? Você gosta? Você gosta de beber uma água saloba? Você gosta? Nem Deus também vai querer. Por quê? Porque é Satanás que trabalha naquele corpo, que faz aquela pessoa ser uma pessoa corcunda. Então tudo gera a Deus, ele quer do melhor. Ele quer de nós o melhor. Ele exige o melhor.
Por isso que a própria Bíblia fala que nós devemos ensinar o nosso filho, desde pequenininho, a obedecer a palavra de Deus. Desde pequenininho você já vai obedecer, ensinando ele, meu filho, não faça isso, meu filho, não faça aquilo. Para que aquela pessoa venha ser usada por Deus. Você está entendendo? Para que ela seja um instrumento de Deus, oferece aquela pessoa a Deus. Uma pessoa perfeita. Você pode ver que todas as pessoas com quem Deus escolheu, era uma pessoa bonita, era a pessoa, quando Deus foi escolher Davi, Davi estava lá no campo, a Bíblia fala que Davi era muito bonito. Quando Deus foi escolher Salomão, o Salomão era muito bonito, a Bíblia fala que ele tinha uma beleza extraordinária. Quando Deus foi escolher Esther, ela tinha uma beleza extraordinária, tanto que ela foi escolhida para ser rainha. Quando Deus escolheu a mulher de Abraão, ela era uma mulher mais linda que tinha. A Rebeca era uma mulher linda. São pessoas lindas. Então você vai falar, eu sou feia. Então eu não, como fala? Então eu tô longe de passar pelo caminho de Deus. Pela tua misericórdia, pela misericórdia de Deus, você vai passar. Você tá entendendo? Muitas pessoas nascem feios. Mas Deus escolheu os bonitos. Ah, irmão, eu sou feia. Mas você sabe se você é feia? Talvez você é feia só na aparência, mas dentro de você, você é linda. Aos olhos de Deus, você é linda. Porque você é santa, você se purifica, você obedece à palavra de Deus. Então nós temos que nos santificar. Nós temos que ser perfeitos aos olhos de Deus nesse sentido. Para que Deus nos receba no santuário dele. Para que ele venha nos usar. Ser perfeito. Ele mesmo fala, sedes perfeito, porque eu sou perfeito. Ele quer que você seja como ele. Ele quer um exército de pessoas. Então, se você tem algum defeito no corpo, né? Se você é uma pessoa cega, uma pessoa coxa, uma pessoa corcunda, um anão, algum desses defeitos, você não poderia ser um sacerdote. Ser um sacerdote, você não poderia. Então, Deus, ele está nos exigindo uma santidade, para que você possa passar para os seus filhos. Talvez você não seja, mas os seus filhos, se você ensinar os seus filhos vão ser. Você está entendendo? Então, não é porque, eu fiquei triste com essa mensagem da senhora. Não, irmão, não fica triste, não. Glorifica a Deus, porque Deus te deu esse entendimento para você entender. Talvez você não tenha, por isso que você não tem o dom da palavra. Porque Deus não permitiu que você usasse. Mas Ele permitiu que você tenha outro dom. Um dom de ajudar uma pessoa. A gente tem diversos dons. Tudo que você pode fazer para o seu semelhante é um dom. Não pensa que é um dom, tem mulher que faz uma comida gostosa. É um dom de Deus. Se você varre bem a casa, se você cuida bem do seu lar, é um dom de Deus. Deus está te abençoando naquele dom que você tem. Você está honrando a Deus naquele dom que Ele te deu. Então você faça do melhor. Você é empregada, você não é patrão, você é empregada, então seja uma boa funcionária para o seu patrão. Você está entendendo? É nesse quesito aqui que Deus te deu esse dom de ser empregada, seja boa empregada. Se Deus te deu o dom de ser mãe, seja uma boa mãe. Cuida do seu filho. Ensina o seu filho as coisas da Bíblia, as coisas de Deus, para que você venha alcançar o galardão, venha alcançar a misericórdia de Deus. Deus não está dizendo que Ele vai te excluir, Ele não está dizendo. Ele só está falando para aquele da lei do sacerdote, porque os sacerdotes eram pessoas separadas. Era da linhagem de Arão. Então eles não poderiam estar diante, ser um sacerdote. Eles não poderiam.
Então nós temos que estar bem atentos aos mandamentos de Deus, às leis de Deus, os decretos que ele falou, os preceitos, para que a gente não venha, né, murmurar. Às vezes você até murmura de alguma coisa e Deus não agrada disso. Que Deus é santo, ele exige santidade de nós. E assim sejamos obedientes à palavra dele. Não importa quem você é. Não importa se você é cego, se você é mudo, se você é coxo, se você é aleijado, se você é deformado, não importa. Deus, ele ama você do jeito que você é. E que ele quer de você uma santidade. Ele vai te usar de uma outra forma, mas ele vai te usar. Porque ele usa, ele tem, a Bíblia fala que Deus tem, como fala, ele tem algo para cada um de nós. Ele nos dá um dom para cada um de nós, ele nos dá. Ele não vai abandonar você. Só que você não pode ser um sacerdote dentro de um templo da igreja. Então você tem que conformar com isso. Eu jamais vou ser um pastor. Porque você mesmo, eu nem estou dizendo que um pastor de lá vem e consagra você como pastor, porque você é, digamos assim, você é um aleijado, você vive de muleta, aí você vai ser um pastor, tá? O pastor de lá vai e consagra você como pastor. Então você não pode. Você tem que chegar e falar pro irmão, irmão, o senhor vai me desculpar, eu não vou aceitar. Porque a palavra de Deus, você pode chegar para ele. Você vai ser humilde nesse ponto, porque a palavra de Deus me proíbe ser um sacerdote. Aí se ele vai falar, mas irmãos, você está sendo consagrado. Irmãos, eu não quero essa consagração. Porque a palavra de Deus me impede que eu seja um sacerdote dentro do templo. Olha aqui, aí você pode mostrar a palavra dele, em Levítico 21. Aí ele vem com lorotas, para que você venha aceitar. Mas você não aceita. Porque é assim que o diabo usa, irmãos. O diabo nos usa. Usa pessoas e para dizer, não tem nada a ver. Essa lei aqui era só para o Arão. Eles vão dizer isso para você. Isso aqui, irmãos, isso aqui já passou. Mas, irmãos, nós temos que ser obediente a todos os mandamentos, a todos os decretos, mesmo que venha doer para você. Poxa vida, eu queria tanto estudei tanto para ser eu fiz teologia, para ser um sacerdote, para ser um pastor, e agora eu não posso. Obedece, irmãos. Obedece essa palavra. Porque mais tarde, lá, você vai terá um galardão maior. Então eu não posso administrar, eu não posso pregar a palavra de Deus. Você pode pregar a palavra de Deus, mas não num templo, porque o templo é uma coisa sagrada. Isso que as pessoas não entendem. O templo, irmão, só de você entrar dentro de um templo, deveria você ser curado, você se sentir bem, só de você entrar dentro de um templo. Mas é incrível, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu ia na igreja, mas quando eu saía da igreja, parecia que eu levava uma legião de demônios para casa junto comigo. Por quê? Porque eu sentia pesada. Por isso que eu parei de ir em templos evangélicos. Porque eu saía de lá, é como se eu tivesse carregada, sabe? Aqueles demônios tivessem tudo se acoplado em mim. Porque eu via coisas. Eu via irmãos falando de outros. Na hora da pregação, eu via gente tirando foto. Eu me sentia mal com aquilo. Criança correndo no corredor, criança gritando, chorando, mãe não acode. Eu via irmãos conversando alto, às vezes você queria prestar atenção numa mensagem que estava falando, o irmão ali atrás de você conversando alto. Pessoas sorrindo para você na hora do templo, na hora da pregação. Isso me irritava. Isso eu saía da igreja assim nervosa, eu não gostava disso. Tanto que eu terminava o culto, eu já ia embora direto, porque eu não gostava, eu achava isso uma palhaçada, não tinha reverência à palavra de Deus.
Ia para lá para quê? Muitas irmãs iam com roupas, cada roupa extravagante. Irmãos, um querendo ser melhor do que o outro. Isso me dava nojo. Isso me, sabe, eu me sentia mal. Eu não me sentia bem quando eu ia na igreja. Eu não me sentia bem. Me sentia mal, porque eu via tanta profanação. Via tanta desobediência à palavra de Deus. E você que é uma pessoa que obedece à palavra de Deus, quando você vê essas coisas, você fica irritado. Como Jesus. Jesus, quando chegou lá no templo, ele não aguentou ver aquele povo todo vendendo livros lá. Hoje em dia, você vai num templo, pessoas te pedindo oferta para levar cantor para a igreja. Ah, cantor de tal pediu 3 mil, pediu 5 mil, pediu 15 mil, 20 mil, 30 mil, quer ainda um hotel de 5 estrelas, quer carro alugado, deixa carro à disposição. Hoje está assim. Hoje as pessoas não pregam mais por amor, não cantam mais por amor, cantam só pelo dinheiro. Por isso que vocês veem hoje em dia os cantores ricos. Aí as pessoas que não entendem, vê esses cantores ricos, acham assim, eu também vou ser cantor, porque eles enriquecem, eles são ricos. Não faça isso. Não queira ser um deles. Porque ele já está no maligno. Porque eles estão vendendo a palavra de Deus. Estão vendendo. E não é. Deus vai vomitar esse tipo de gente. Não pensa que eles estão lá, que está lindo, maravilhoso. Irmão, é tanta coisa que a gente vê que dá nojo no meio cristão. A religião, ela se tornou tão corrupta, o dinheiro se envolveu tanto no meio evangélico que você tem valor se você tem mais. Quanto maior você tiver, você vai ser bem tratado lá dentro, você vai ser amigo de todo mundo, você pode ser um Zé Ninguém, um Zé Ruela, mas se você tem dinheiro, eles te convidam para festas, eles te convidam para estar no altar da igreja, às vezes você não sabe falar nada, você vai lá, eles te convidam para você falar lá com o público, você vai lá, fala qualquer asneira, porque você também não entende nada, você não sabe nada, aí você fala qualquer asneira lá, é assim que funciona. Aí as pessoas, Deus me deu isso, deu aquilo, deu isso, deu nada, irmãos. Deus não deu nada para eles, não. Eles que foram, sabe, pedindo dinheiro altíssimos aí para pregar. Aí eles têm. Claro, eles têm, porque o pastor é o primeiro, né, a incentivar isso. Os pastores são os primeiros a incentivar. Porque não sai do bolso do pastor. Sai do bolso da igreja, dos irmãos. Quantas vezes você já deixou de comprar um sorvete, de levar a sua família num bom restaurante, para dar uma boa oferta dentro da igreja, para um cantor apresentar lá e cantar? Talvez o cantor nem é do seu gosto, o cantor só canta, porque eu tenho muitos cantores aí que eu vou te contar, eu deleto da minha vida. Tem muitos cantores aí que eu já deletei da minha vida, cantores famosíssimos, e eu já deletei mesmo, não tô nem aí, eu não quero saber, eu não gosto de ouvir eles. Eu não gosto de ouvir, que as músicas deles é músicas satânicas. Não dá para ouvir, não dá. Então fica aí, eu sei que você precisa ouvir isso. Se você quer ser uma pessoa santa, a Bíblia fala que quem quer ser santo se santifica. Se você quer ser santo, se você quer ir para o céu, você tem que se mudar. Muda suas atitudes, vai mudando, ainda tem tempo. Vai mudando, muda tudo. Fala, Senhor, eu abomino tudo que está acontecendo nas igrejas. Tudo que está acontecendo nas igrejas, eu abomino. E para de praticar, irmãos, porque se você ir nessas igrejas que você está vendo que está acontecendo tudo isso, você ir nessas igrejas, você pensa que você vai ser santificado, você não vai ser santificado. Quando você voltar para casa, aqueles demônios tudo de lá vai acoplar em você, vai para sua casa também, aí sua casa vira um pandemônio também. Já basta os seus que tem, né? Aí vira muito mais. Então nós temos que nos santificar. A Bíblia fala que os verdadeiros adoradores
adorarão em verdade e em espírito. Em verdade e em espírito. Então fica aí essa mensagem para você, que Deus abençoe você e toda a sua família. E reflete nessas mensagens, nessa passagem da Bíblia, Levítico 21, que está escrito isso. Você começa a refletir e que Deus venha falar no seu coração, na sua mente. Se você é um pastor e está vivendo em desconformidade na palavra de Deus, reflita, pastor. Reflita sobre isso. Se você quer ter um lugarzinho lá no céu. Eu nem estou falando um lugar privilegiado, né? Um lugarzinho lá no céu. Reflita sobre isso que eu estou falando. Que isso é sério. A sua vida está por um fio. Nós vivemos nessa terra tão pouco tempo, graças a Deus, né? Porque se vivermos mais, é tanta desgraça que a gente vê por aí, que é mãe contra filho, é filho contra mãe. Mas Deus vai nos dando sabedoria, entendimento, que a gente vai passando por esses momentos difíceis, com o coração reto diante de Deus, com obediência, fazendo a vontade dEle. E a hora que chegar o nosso tempo, nós estejamos preparados para receber um lugarzinho lá no céu. O importante é isso, é você receber o seu lugar lá no céu. Tem muita gente que acha, né, que já está, porque vai na igreja, acha que já está salvo. Não é só isso. Não é só você falar que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Não, não é. Você tem que obedecer. Porque até o diabo também aceita. É incrível, mas o diabo também aceita. O diabo treme diante de Deus. Fica aí. Que Deus te abençoe você e sua família e que possa, né, colocar em prática todos esses ensinamentos que você está tendo aqui. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Hoje eu agradeço a Deus. Obrigado você que se inscreveu no canal, tá? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Fique firme na presença de Deus, que com certeza Ele vai te dar muitas vitórias, tá bom? E muito obrigado por você ter se inscrito, que você vai receber daqui palavras amáveis, palavras de despertamento, palavras que te elevam no sentido espiritual. Em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.